These are the times in which legends are born or slain. Dragon Age Veilguard está para sair agora em outubro. E vejam só, acabei de fechar o Dragon Age Inquisition, e não muito tempo atrás, o Origins. Vamos falar de expectativas, mas sem colocar hype. Eu zerei esses dois na maior dificuldade, então deu para notar as diferenças. Não joguei o segundo jogo, mas terá citações. Aqui é o Tominha, e vamos falar do que dá para esperar de Dragon Age Veilguard. Dragon Age é uma franquia já bem conhecida dos jogadores de RPG. Bom, se você não conhece, vou te dar um resuminho. Basicamente, tudo do jogo acontece no continente de Tedas, apesar da maioria dos jogos abordar mais o lado centro-leste do continente. Existem regiões como Ferelden, foco de Dragon Age Origins e presente em Dragon Age Inquisition, Orlais, presente em Inquisition, Tevinter, que deve aparecer de fato em Veilguard, finalmente, Underfells, Parvolin, Free Marshes, que é foco de Dragon Age 2, Antiva, entre outros. Obviamente, como todo jogo de RPG, quase sempre rola uma treta, fazendo esse pessoal guerrear entre si por um bom tempo. Mas em Dragon Age é muito comum surgir um inimigo global bem perigoso. E muito da trama dos jogos roda em torno de um conflito contra esse mal maior, digamos assim. Fora as incontáveis tretas políticas ocorrendo toda santa hora. É um resumo bem resumido, porque provavelmente muita gente que nunca jogou Dragon Age talvez não queira tomar um spoiler. Logo, vamos ao próximo. Felizmente, como eu acabei de terminar de zerar o Inquisition, dá pra ter uma noção melhor do que poderá vir no quesito jogabilidade. E ao que tudo indica, o combate de Veilguard vai pegar mais de Dragon Age Inquisition do que Origins, que são jogos na prática bem diferentes. Enquanto Origins tende a ser um jogo mais lento e tático, Inquisition é de ação mais rápida, apesar de ainda manter vários elementos táticos. Acredito que esse é um caminho mais sensato para os dias de hoje, pois o pessoal gosta mais de uma pancadaria franca em tempo real, apesar de Baldur's Gate 3 ter provado o contrário, assim como muitos sentem falta da parte mais estratégica de Origins, mas vai se saber o que Veilguard vai de fato entregar no fim. Minha previsão é que seja uma cópia de Inquisition, que foi o GOT de 2014, só que melhorado para algum sentido. Só espero que eles melhorem a criação de itens e a apresentação dos itens por si só. Provavelmente esse é um dos pontos fracos de Inquisition, apesar de sistema de criação ser muito bom, pois faltam informações importantes na tela do jogo, e principalmente um indicador efetivo a respeito dos atributos, pois esse indicador generalista de DPS é tão horrível quanto o que eu via quando eu jogava Diablo 3, por exemplo. Nem sempre refletia a realidade. Fora uma longa volta para poder visualizar os atributos reais do personagem. Muito trabalho para verificar se um item vale o investimento, e ainda assim você não ter certeza de nada às vezes. A progressão de personagem de Origins e Inquisition é bem legal, ao meu ver. Por mais que achasse um pouco chato ter que contar com um pouco de sorte para liberar certas classes especiais no Origins, algo que melhoraram bastante no Inquisition. Essa falta de liberdade para mim, um acostumado jogador de MMO, torna a coisa um pouco chata, mas nada que estrague a experiência no fim. Senti demais falta de mais opções táticas em Inquisition, algo que no Origins era maravilhoso, porque complementava demais o propósito e a funcionalidade de várias habilidades. Faltou esse tempero no terceiro jogo, e espero que tragam de volta no Veilguard, mas sinceramente eu duvido que aconteça. A navegação de Inquisition lembra muito a de RPGs modernos, incluindo MMOs. O próprio Witcher 3, que veio pouco tempo depois, tem um sistema similar. Acredito que vão seguir a mesma linha de raciocínio também, mas dá pra melhorar um tanto os mapas e alguns indicadores. Mas nesse ponto eu acredito que não precisa tocar tanto, sinceramente. Uma coisa péssima é o sistema de montaria do Dragon Age Inquisition. A ideia era boa, mas na prática parece que meu cavalo está em câmera lenta. Quando eu joguei, às vezes eu preferia na verdade ir a pé,
Ainda mais quando eu consegui um buff passivo de velocidade quando você fica invisível. Simplesmente a montaria se tornou algo absolutamente dispensável depois disso. Andando um pouco mais sobre desenvolvimento de história e escolhas, ambos os Dragon Age, e acredito que o segundo também, mas esse eu não joguei, fazem um ótimo trabalho. Eu não sou uma pessoa que tem assim tanta paciência para ficar lendo histórias em jogos, seja em documentos ou nos diálogos. O The Elder Scrolls V, Skyrim, foi uma das poucas exceções, na verdade. Mas nesses dois Dragon Age, eu parei muitas vezes para ler o que ocorria, e me atentei à maioria dos diálogos, em especial de personagens que eu gostava mais. E o trabalho de dublagem geralmente muito bom ajuda bastante nisso. Eu espero que a BioWare não reduza a qualidade disso, pois hoje em dia muitas empresas acabam abusando de tecnologias de IA que ainda não entrega a qualidade de um bom dublador, por exemplo. E claro, eu realmente quero ver o que as escolhas em Veilguard trarão para o jogo. Essa é uma coisa que realmente traz um toque especial para a franquia e cria um potencial de rejogabilidade bem marcante. Nesse ponto de escolhas, muita gente tem questionado a visão, digamos, mais woke que detectaram em Veilguard, mas algumas coisas ali já eram presentes antes, desde o Origins, e sinceramente não vai ser isso que vai quebrar o jogo. Acredito que um roteiro forçado para um woke descarado e sem graça será muito pior do que, por exemplo, só dizer que todos os personagens cortam para os dois lados, se é que você me entende. RPGs medievais muitas vezes são liberais no aspecto de relacionamento. Por exemplo, o Elder Scrolls já fazia isso muitos anos atrás. Isso aí não é novidade para ninguém, mas existe um risco de uma narrativa forçada acontecer e estragar a magia da franquia e, consequentemente, matar a graça da sequência de Inquisition. Eu ainda chutaria que pode haver, na verdade, uma certa inspiração em outros RPGs, como o próprio Baldur's Gate, mas isso aí é só um tiro no escuro meu, porque a BioWare segue uma linha muito própria, até onde eu pude ver. Aliás, se você quer uma palhinha do que realmente deve acontecer em Veilguard, basta zerar o Inquisition. A última DLC, a pós-história principal, praticamente desenha tudo o que vai acontecer bem na sua cara e ainda esfrega assim bem esfregado para deixar claro. Aquele carinha lá vai aprontar, hein? No fim, ainda precisamos esperar um pouco para saber o que a BioWare vai entregar pra gente. Eu realmente quero ver um bom jogo, pois o final de Inquisition me deixou interessado e muito em saber o que acontece depois. Por favor, não me decepcione, BioWare. Levei um tempo para jogar seus jogos. Se quando eu decido jogar vocês queimam tudo, seria realmente uma tristeza terrível. E bom, caso você queira conhecer o gameplay do Dragon Age Inquisition e do Origins, no meu segundo canal, o Playthrough Library, tem um gameplay deles para você apreciar. Enfim, por aqui é isso. Fiquem bem e até a próxima. E cuidado com o Fenariel.